Jeremias, que porra de filme é esse? Ah não, babua! Fomos no cinema, eu, Gabriel, mais 3 amigos nossos, e maldito o momento que a gente decidiu assistir The Mortuary Assistant. Assistente de mortuário, mas não sei nem falar essa porra. Vamos falar sobre uma adaptação que deu muito errado? Mas antes de falar do filme, vamos falar sobre o jogo, que foi algo que deu certo. Esse jogo é um jogo de terror que foi lançado em 2022. Tem muita gameplay no YouTube. Tem muita gameplay no YouTube. Eu assisti muitas. Assisti do Gian, da Vanessa, tem do Zero também, tem do Calango, tem do Sai, tem do Alanzoca, tem de uma galera aí no YouTube. E ficou muito famoso pelos sustos, né? Era engraçado, né? KKK, levar susto, aquela coisa. Ai! Assim, eu nunca joguei, tá? Eu não sou muito dos games, das gamesplays, não sou. Mas, assistindo as gameplays, né? Eu consegui entender sobre o que era o jogo, eu consegui entender a história. E, basicamente, você é uma jovem chamada Rebecca Owens, que foi contratada para um estágio de cuidado com os mortos, sabe? Faz o embalsamento, aquela coisa, né? Prepara o morto ali pra... Entendeu? E ela é contratada nesse necrotério que parece ser comum, mas não é. E aí, nos primeiros dias, é aquela coisa mecânica, né, da rotina. Chega, vê o checklist, vai lá, prepara o corpo, cumpre todas as tarefas que tem que fazer, monta um relatório e segue pro próximo corpo. Anota ali onde tem machucado, aquelas coisas, faz o relatório, pumba. Deus dê-me paciência com esses cachorros. Enfim, segue ali todo um protocolo, né, para embalsamar os corpos, organizar os instrumentos e coisa e tal. Uma vez, tarde da noite, você é chamado para trabalhar e cuidar de alguns embalsamamentos. A morte não escolhe a hora. Mas há algo diferente nesses corpos, porque há algo diferente em você. O telefone toca e quem está do outro lado da linha é o agente funerário. Os rumores são verdadeiros. E você não pode sair. Então você começa a ter alucinações, começa a descobrir algumas coisas macabras por ali e descobre que alguns corpos estão possuídos. Então, além desse embalsamamento, embalsamento. Além disso que você tem que fazer, todas as atividades do mortuário, né, que você precisa fazer, você ainda precisa lidar com corpos possuídos e lutar com um demônio. E para isso você precisa exorcizar os corpos, queimar os corpos, fazer os rituais, sobreviver. E a forma que tem para derrotar esse demônio que tá possuindo os corpos ali é descobrir o nome dele e fazer o ritual lá, né? O jogo tem bastante susto, é bem legal, assim, igual eu falei pra vocês, eu adorava assistir as gameplays, vendo a galera gritando, era divertido. E tem uma pessoa que eu achei que escreveu um texto sobre o jogo que eu achei muito interessante e eu vou ler um pedaço aqui pra vocês. Já encarei cerca de 10 noites no necrotério de Riverfields, e mesmo assim, a experiência não fica menos assustadora. No início de cada noite, entro para começar o meu trabalho como assistente mortuária principal e fazer autópsias em 3 corpos. Infelizmente, um deles abriga um demônio perigoso que quer fazer da minha vida um inferno, literalmente. Tenho que fazer uma série de rituais enquanto também faço as minhas tarefas normais de trabalho, para descobrir qual corpo abriga o demônio, determinar seu nome e exorcizá-lo antes que acabe me possuindo. À medida que a noite passa, o demônio fica mais poderoso e você fica mais possuído. Quanto mais tempo você leva para encontrar o demônio, pior fica. O que começa com uma batida na porta do refrigerador pode evoluir para alucinações mais sérias. Demônios aparecerão nos cantos e nos corredores, encorajando você a se aproximar. Então vocês entenderam, né? Você é uma assistente funerária, você mexe com os corpos até que um demônio começa a te perturbar. E para você acabar com esse demônio, você precisa exorcizar os corpos, descobrir o nome do demônio e fazer um ritualzinho ali para acabar com tudo. A história é basicamente a mesma, só que o roteiro tá muito ruim. Muito ruim. E o mais triste de tudo é que o criador do jogo participou da criação do roteiro pro filme. E ficou uma bosta. Dá raiva. E vocês vão entender o que eu tô falando. A gente é apresentado pra Rebecca, uma jovem que era viciada em drogas e álcool e perdeu o pai aos 14 anos. Ela tá há 1 ano sóbria e ganhou uma moedinha até.
ganhou uma moedinha, assim, de feliz 1 ano sóbria. E a gente até vê que ela tem uma amiga que ajuda ela nessa jornada da sobriedade. Só que desde o início ela já tem alucinações, igual esse cara que fica encarando ela enquanto ela ganha moeda. Ela já tá vendo coisas, já tá acontecendo coisa estranha desde o primeiro momento do filme. Ela embalsamou um corpo e já tá multi-crazy, entendeu? E tudo acontece exatamente como no jogo, né? O Raymond vai lá, ensina ela a fazer as coisas nos corpos, ela aprende tudo, e aí ele pede pra um dia ela ir lá sozinha à noite, cuidar dos corpos que estão chegando, porque ele não pode ir. Ela segue a rotina, aquela mesma rotina metódica que tem no jogo, ela segue no filme, faz o checklist, faz o relatório, só que daí os corpos logo, no primeiro dia, já começam a se mexer, já começa a acontecer umas coisas esquisitas, ela já tá vendo coisa e de repente um flashback do pai dela. A gente ainda não sabe como ele morreu, mas já é ali uma ideia de que foi por causa dela. E de repente ela acorda em casa e não lembra de nada que aconteceu. Até que a amiga dela, que tá ajudando ela a ficar sóbria, aparece na casa dela e ela mata a amiga? Não, foi tudo uma alucinação, a amiga tá viva, ela vai correndo atrás do Raymond, volta sozinha pro necrotério, e aí mais um flashback do pai dela, e é visão atrás de visão, flashback atrás de flashback, até o cachorro tá nervoso. E gente, eu sei que tá confuso, e tá confuso desse jeito porque o filme é confuso! Tem alucinação a cada 1 minuto e um flashback a cada 30 segundos, e não são flashbacks que agregam na história. É sempre o mesmo flashback, é o pai dela morrendo e ela chorando, é sempre o mesmo, de 30 em 30 segundos. Não tem como eu contar pra vocês a história do filme, porque não tem história. O filme é tão mal feito que é isso do início ao fim. É só isso a história do filme, é só isso que eu contei pra vocês. Eles ficam o filme todo mostrando esses flashbacks que não agregam em nada. O Raymond passa o filme todo ignorando até esqueci o nome da menina. Quando ele finalmente decide parar de ignorar ela e explicar pra ela o que tá acontecendo, ele fala, ó, você tem que descobrir o nome do demônio, tem que usar o sangue de alguém que já foi possuído pra queimar o corpo, na verdade, pra embalsamar o corpo com sangue daquele que já foi possuído, e aí você queima o corpo. E aí ela, como uma pessoa, né, decente, uma pessoa nas suas faculdades mentais, pergunta, mas por que isso? O que tá acontecendo? E aí a gente pensa, finalmente vamos ter uma explicação. E a resposta dele é genial, não importa. Não importa? Não importa. Essa é a única coisa que importa. Nessa altura do campeonato, o filme já tá no final. Eles já passaram 2 horas mostrando o flashback do pai dela morrendo. Então ela tem 2 minutos pra descobrir a porra do nome do demônio, e aí ela descobre sem dificuldade nenhuma, tá? Em 2 minutos desse fim de filme, ela descobre o nome dele, faz todo o ritual e adiantou de alguma coisa? A minha resposta é não. A resposta é não. A resposta é não, não. E a resposta pra você, não. E aí a última cena do filme é o cabra basicamente falando pra ela assim, ó, minha filha, você teve essa noite desgraçada de ruim, quase morreu algumas vezes, né, teve algumas alucinações, poxa, que chato, mas ó, surpresa, você vai ter que ficar aqui pro resto da sua vida, não ter amigos, não ter relacionamento, não ter família, não ter porra nenhuma, ficar aqui só lutando com esse demônio diariamente, tá bom? Aí ela fala, não, eu tenho minha carreira muito bonita lá fora. Ela vira as costas, vai embora. Só que quando ela pisa pra fora do necrotério, ela dá de cara com essa pessoa com uma roupa de pano mal feita, encarando ela. Ela se caga todinha e volta pra dentro do necrotério, aceitando seu destino de não ter mais vida nenhuma, de não ser livre porra nenhuma, ficar lá dentro com aquele velho desgraçado. Acabou. Você entendeu alguma coisa? Eu também não. A gente saiu daquele cinema numa depressão que vocês não estão entendendo. A gente até quando a gente chegou, você vê como a vida é engraçada, né? Como ela brinca com a gente. Quando a gente chegou no cinema, a moça que vê os tickets,
ela falou a sala errada pra gente. E a gente, como bons otários que confiam em tudo que nos falam, a gente não conferiu no ticket qual era a sala, a gente entrou numa sala errada. A gente entrou numa sala que tava na metade do filme já, tava até com fita para ninguém entrar mais, a gente passou por debaixo da fita, imaginou, né, que tava acontecendo alguma coisa de errado. Sentamos lá e a gente assistiu uns 5 minutos de um filme que a gente nem faz ideia de qual que era. Que a gente assistiu antes da gente se tocar que tava na sala errada e que aquilo não era um trailer. E aí sair e finalmente olhar o ticket, ver a sala certa e ir pra sala certa. Esses 5 minutos que a gente ficou na sala errada foram melhores do que as 2 horas que a gente ficou na sala certa. Você vê como a vida... ela é engraçada, né? Ela brinca com a gente. Enfim, se vocês não assistiram esse filme... não assiste. Vê o trailer que lá tem as melhores cenas do filme, tem toda a história e você não precisa passar 2 horas vendo flashback do pai dela morrendo e dela chorando. Tá legal? É isso, gente. Vamos ver os outros vídeos do canal, sabe? Ao contrário desse, tem histórias muito legais, como a do Crime de Mestre, que eu fiz esses dias. A gente tá tendo vídeo curto todos os dias aqui no canal, então se inscreve pra acompanhar esses conteúdos que estão saindo. Se Deus quiser, eu vou aumentar a frequência agora dos vídeos longos também, então... se inscreve, curte esse vídeo, comenta aqui. Ah, dá like por pena, sabe? Por eu ter passado por essa experiência. O que você acha? Um beijo e até a próxima. Fala uma palavra que define o filme que a gente assistiu. Bosta.